Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que 100 mil reais são 19% do teu primeiro milhão de reais. Assim como o teu primeiro milhão significa 29% do teu segundo milhão. Essas contas parecem meio loucas, não batem com a matemática que você conhece, mas fica aqui que eu vou te mostrar isso até o fim. E antes de tudo, eu preciso te lembrar como é que funciona o processo de construção patrimonial. Basicamente, você começa a ganhar dinheiro na sua vida, e isso é uma coluna de ganhos, e você começa a ter gastos na tua vida também. Seguindo ali os preceitos da educação financeira, de sempre conseguir poupar uma parte do que você ganha, essa poupança, esses investimentos e aportes mensais são direcionados a um investimento ao longo do tempo, e quanto mais o tempo passa, maior o teu patrimônio fica. Basicamente, a tua missão de vida financeira é repetir esse processo durante vários anos para que você chegue num patrimônio suficiente para te manter só vivendo de renda. Vamos deixar isso ainda mais palpável e vamos usar essa calculadora de independência financeira que a gente desenvolveu recentemente aqui no Clube do Valor. E aqui nessa primeira sessão, imagina que você quer chegar ali nos teus primeiros 1 milhão de reais. Teu patrimônio meta é esse 1 milhão de reais. Mas o que eu estou interessado contigo mesmo é a fase de acumulação. Como é que você vai fazer para chegar nesse teu primeiro milhão? E para a gente saber isso, basicamente você precisa de 3 informações muito importantes, que sem elas não dá para fazer o cálculo. É o quanto de patrimônio você tem atualmente para começar a correr rumo ao teu patrimônio meta, o quanto você consegue segurar de aportes mensais ali todos os meses e a tua taxa de retorno anual após a inflação. E aqui é sempre muito importante desconsiderar já imposto de renda, já inflação para fazer essas tuas projeções, porque senão daqui a pouco muita gente vai dizer: ah, Felipe, mas a poupança rende 6, 7% ao ano ali, você está usando taxas menores do que isso. Só que quando você vai abater a inflação da poupança, você vai ver que na verdade é muito menos do que 7. A rentabilidade da poupança ela é negativa quando se fala de retornos reais, por exemplo. Então não adianta pegar o retorno nominal bruto lá que você tem na tua carteira de ações, de investimentos e jogar aqui. Você precisa sempre abater a inflação. E aí imagina um investidor aqui que começou o seu plano com 100 mil reais investidos e que ele consegue fazer um aporte de R$1.000 por mês. E aí vamos imaginar que esse investidor tem toda a sua alocação em 100% do CDI, no Tesouro Selic, na caixinha do Nubank, alguma coisa desse tipo. Se a gente simular aqui uma carteira 100% do CDI para entender qual foi o retorno desse investidor, o que a gente vai ver é que nos últimos 10 anos, quem investiu 100% no CDI, depois de abater o retorno da inflação no período, ficou com a rentabilidade real de 3,18% ao ano. E eu sei que tem muita gente que olha para isso e pensa: ah, Felipe, mas eu invisto muito melhor do que 100% do CDI, só no Tesouro Selic é muito mais fácil bater essa taxa. E aí eu deixo a provocação: será que é mesmo? Porque afinal de contas, os exemplos que a gente pega nas consultorias de investimentos aqui do Clube do Valor mostram uma realidade completamente diferente dessa. E quando a gente fala do investidor pessoa física comum, ou seja, aquele cara que está ali focado no trabalho dele para conseguir guardar um pouco do que ele ganha para investir aquele dinheiro, é comum que esse cara nem sempre tenha muita segurança de saber sempre exatamente como ele deve investir bem. E isso é completamente plausível. Eu, por exemplo, não consigo sempre me autodiagnosticar com toda a certeza do mundo porque eu não tenho experiência em medicina no estudo sobre isso. E o grande problema é que boa parte desses investidores comuns que não tem tempo, não tem segurança, acabam caindo na mão de profissionais que têm um modelo de negócios duvidoso no mercado financeiro. É como se você fosse atendido por um médico que vai ter um retorno maior se ele te passar um remédio A ao invés de um remédio B. Pode ser até que o remédio B seja melhor para você, mas ele vai fazer de tudo para te jogar pro remédio A primeiro. E isso aqui é extremamente comum. Olha esse exemplo aqui de um investidor que a gente fez uma consultoria inicial com ele. Ele tinha um patrimônio um pouco acima de R$1.300.000 e 76% desse patrimônio, ou seja, 1 milhão e pouco, estava em ativos como COIs. E o grande problema disso é que já não é mais segredo para ninguém que 9 a cada 10 COIs tem um retorno abaixo do que você poderia ter investindo no 100% do CDI. Ou seja, por mais que esse investidor achasse que ele estava bem assessorado ali, investindo melhor do que a média, na verdade, o retorno dele de 2020 para cá, que é quando ele começou a investir de fato, está bem abaixo do CDI no período inteiro. Então, sim, existem pessoas investindo pior do que o 100% do CDI. E aí vamos traçar alguns cenários aqui. Imagina o cara que investiu com 100% do CDI e teve uma rentabilidade de 3,14% ao ano acima da inflação. Esse investidor demoraria ali seus quase 34 anos para chegar no seu primeiro milhão. E aí vamos preencher essa tabela aqui mostrando o tempo que cada tipo de investidor levaria para o seu primeiro milhão. Primeiro investindo 100% CDI seria ali 33,8 anos. Agora, imagina o cara ali que, como eu te mostrei no exemplo dos COIs, ele tem uma rentabilidade bem abaixo do CDI, que pode acontecer, não é nada incomum. Imagina que ele teve ali 1% de retorno ao ano acima da inflação. Esse aqui já demoraria 52,8 anos. Agora vamos imaginar um cara que está investindo com mais eficiência. Vou te dar um exemplo de um dos investidores mais antigos aqui da consultoria do Clube do Valor, que tem uma alocação estratégica muito bem dividida em várias classes de ativos do mercado. E que quando a gente olha para o retorno desde 2017, a carteira desse investidor aqui performou muito melhor do que o CDI. Ou seja, a rentabilidade desde o início dele conseguiu bater tranquilamente ali tanto o CDI quanto a inflação. E aí vamos fazer uma simulação de uma carteira similar à daquele investidor ali. 25% em ações do Brasil,
perfil, 25% em ações internacionais, 25% em fundos imobiliários, 10% em renda fixa inflação, 5% em renda fixa pós-fixada e 10% em renda fixa pré-fixada. É um modelo considerado um pouco mais arrojado, mas com uma pessoa que está investindo com eficiência. Se a gente olhar para os últimos 10 anos, mesmo considerando uma taxa de serviço aqui de consultoria de investimentos, a gente estaria falando que esse investidor teve um retorno de 8,39% acima da inflação. E se você quiser ter acesso gratuito a essa ferramenta, que você não precisa nem fazer download, é só clicar no link que eu vou deixar aqui para você fazer os seus próprios cálculos de independência financeira. Também está na descrição do vídeo. Nesse caso, se a gente colocar a nova conta aqui, 8,39, a gente estaria falando que esse investidor chegaria no seu alvo de R$1 milhão em 19,1 anos. E aqui a gente já entende o impacto de quem investe bem na sua carteira de investimentos, onde você pode ganhar literalmente algumas décadas de vida aqui somente por investir melhor. E eu sei que muita gente nessa hora pergunta, tá, Felipe, mas como é que eu faço para investir de forma mais eficiente assim? Eu vou te dar 4 passos muito rápidos. O primeiro deles é fazer uma análise do pior cenário possível, ou seja, se perguntar quanto aquela tua carteira possa se desvalorizar se em algum período o mercado for muito mal, e se perguntar se você está confortável com uma queda como aquela, ou seja, definir o teu perfil do investidor. Depois disso, o passo 2 é definir a tua carteira ideal. Agora você já sabe qual é a tua percepção ao risco, quanto você consegue segurar de risco nessa tua carteira. Isso vai definir se você vai ter mais renda variável, mais renda fixa na carteira. Tudo isso baseado em estudos que mostram que a macroalocação, ou seja, esse jogo de ativos, classes de ativos que você coloca na tua carteira, é o que responde por quase 94% do teu retorno como investidor no longo prazo. E assim a gente consegue chegar em modelos de alocação de carteira como esses, que dizem respeito a cada um dos perfis de investidor diferentes. Depois, no passo 3, você vai precisar de estratégias muito claras para selecionar os ativos individuais, é o que eu chamo de microalocação, e que principalmente não gere comissão a mais ou a menos para nenhum profissional que está te ajudando com isso. Inclusive, nos países mais desenvolvidos, o modelo comissionado de venda de investimentos já é proibido ou muito bem regulado. No passo número 4, você precisa fazer o rebalanceamento da tua carteira a cada 3 meses. Ou seja, você vai ter uma alocação ideal que você já desenhou nos passos números 1 e 2. Depois, o mercado vai fazer com que essa alocação ideal se mova e a tua função é pegar os teus aportes para fazer com que a tua alocação volte de novo para o modelo ideal. E é dessa forma que você garante que você vai estar sempre comprando ativos na baixa quando eles caíram e vendendo ativos na alta. E é justamente com um processo como esse que você ganhou aqui, por exemplo, 30 anos na frente de chegar no teu primeiro milhão do que quem está investindo mal, investindo através de COIs ou ativos muito ruins. Tá, mas eu te mostrei tudo isso aqui, só que ninguém falou como é que os teus primeiros R$100 mil são 19% dos teus primeiros R$1 milhão. Eu já vou te mostrar tudo isso, só que se você se identificou com esse processo de formação de carteira para que você invista melhor, cara, eu preciso te convidar para participar de uma consultoria gratuita junto com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. Sabe, todo esse processo que eu acabei de te mostrar aqui é justamente baseado em todos esses passos e nas nossas estratégias de investimentos, que ele vai olhar para a tua carteira específica e entender como é que você pode investir melhor. E sim, essa 1 hora de reunião, ela é completamente individual e completamente gratuita. Você já sai dela com um plano muito claro de como investir melhor e é claro que no final a gente vai mostrar como é que funcionam os nossos serviços. Se você tem interesse em participar de uma consultoria gratuita como essa, eu te convido a clicar nesse link aqui em cima e preencher um brevíssimo formulário que vai aparecer para você e também vai estar disponível no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, agora vamos para as contas de como é que 100 mil é 19% de 1 milhão. Vamos voltar aqui para a planilha para responder isso. Imagina agora novamente o mesmo investidor que quer alcançar seus primeiros R$1 milhão, mas dessa vez ele está partindo do zero e ele consegue fazer aportes ali de R$2 mil por mês. E aí vamos imaginar que esse investidor está investindo muito bem aqui com 8,34 de rentabilidade, ele chegaria no seu primeiro milhão em pouco mais de 18 anos. E é aqui que a mágica acontece. Ele demorou 18 anos para chegar no primeiro milhão, mas vamos entender quanto tempo ele demoraria para chegar nos seus primeiros R$100 mil. Com o mesmo plano, começando do zero, com aporte de R$2 mil por mês, ele demoraria 3,7 anos. Ou seja, do zero aos R$100 mil, ele levou 3,7 anos, e do zero ao R$1 milhão, ele levou 18,4 anos. Então, se a gente for fazer uma conta muito básica e dividir o 3,7 aqui pelo 18,4, o que a gente vai ver é que os primeiros R$100 mil significaram praticamente 20% do tempo daquele investidor, mostrando que sim, esses primeiros R$100 mil são muito mais impactantes em termos de tempo. Então, os primeiros R$100 mil são até mais do que 19% do seu primeiro milhão. Ah, Felipe, mas eu já tenho mais de R$1 milhão em patrimônio, que é o caso de muitos de vocês que me assistem aqui. O lado bom é que essa mágica aqui, ela continua acontecendo. Imagina que teu patrimônio meta agora é de R$2 milhões e que com o mesmo plano, começando do zero, investindo R$2 mil por mês, você levaria 25 anos e meio para chegar nos 2 milhões. Só que o ponto aqui, depois que esse investidor chega no primeiro R$1 milhão dele, ele leva, na verdade, 7,2 anos para chegar no segundo. Ou seja, se a gente for fazer uma conta muito rápida e dividir aqui 7,2 de 25,5, o que a gente entende é que depois do primeiro milhão só faltam 28
18% para você chegar no segundo milhão. Então não é simplesmente 50-50 como a gente pensa matematicamente muitas vezes. Essas contas aqui consideram os juros compostos e nós, seres humanos, não somos programados para entender juros compostos, por isso que esse vídeo é importante. Dito isso, eu espero ter te ajudado a esclarecer como é que vai ser esse trajeto de liberdade financeira de 1 milhão, de 2 milhões, 10 milhões de reais. E se você quiser investir cada vez melhor, lembra de se inscrever na consultoria gratuita de investimentos. Agora, se você quer assistir um outro vídeo que eu te mostrei se vale a pena investir na corretora XP em 2024, você precisa assistir esse outro aqui, que eu te contei tudo isso em detalhe.